Olá, pessoal. Então, agora nós vamos descrever um pouco os reservatórios turbidíticos. Já vimos os principais tópicos e os elementos arquiteturais dos reservatórios fluviais, depois dos reservatórios costeiros, deltaicos e agora turbidíticos. Esses reservatórios, eles se formam por correntes de turbidez. Vou explicar o que são essas correntes de turbidez, né? E é o único processo, essas correntes, elas permitem que material cascalhoso, material arenoso seja levado e depositado em profundidades muito grandes no ambiente marinho, ou lacustre também, tá? Então, como eu expliquei para vocês... Opa, desculpa, pessoal. Como eu expliquei para vocês nos depósitos deltaicos e nos depósitos fluviais, no ambiente continental nós vimos os ambientes fluviais, tanto os depósitos de rios fluviais entrelaçados quanto meandrantes, os depósitos costeiros marinhos, os depósitos deltaicos aqui na plataforma e, por vezes, com rebaixamento do nível de base, seja marinho ou seja lacustre, como a gente viu na sísmica e em bacias, nós temos a condução desses sedimentos cascalhosos arenosos pelo talude e até chegar no sopé continental, onde ele começa a ser depositado, ok? E ele se estende até quase a planície abissal. Então, essa região é uma região importante de deposição e que gerou os principais reservatórios do pós-sal que o Brasil produzia, explorou e produziu antes do pré-sal. Então, aqui para vocês terem uma ideia, né, na sísmica, como é que se comportam, como é que se apresentam a plataforma, a quebra de plataforma, né, onde a gente passa a ter um ângulo maior, né, do talude, de inclinação do talude. Quando ele começa a diminuir essa inclinação, esse ângulo, né, vocês vejam que é um alto ângulo de mergulho aqui, ele começa a diminuir. Então, essa região é a região onde se é denominada de sopé continental ou elevação continental. Por que elevação? Porque para quem vem da planície abissal, né, que é quase não tem diferenças de topografia, ele começa a ter um aumento da inclinação até chegar no talude, tá? Então é bem nessa região que a gente tem o depósito, a geração dos depósitos turbidíticos. Essa corrente de turbidez é uma mistura de material detrítico, seja cascalhoso, siltoso, blocos, seixos, né? Em que, junto com a coluna d'água, eles vão sendo conduzidos até as profundidades mais baixas, tá? Então, o alto mergulho de inclinação do talude faz com que a gente tenha aceleração dessa corrente de turbidez, desse fluxo, e ela passa a ter uma velocidade maior quando encontramos uma inclinação mais baixa, né, quando a gente entra no sopé continental. Então, com isso, há uma desaceleração da velocidade do fluxo, e com essa desaceleração, todo o material que ele vem transportando, ele deposita. Então, ele primeiro deposita o material mais grosso, e conforme ele vai continuando o fluxo e diminuindo a sua velocidade, ele vai deixando cada vez mais para frente o
material mais fino, tá? E ele consegue alcançar dezenas, centenas, milhares de quilômetros de distância para dentro da bacia, né? Ele anda muito para dentro da bacia, dependendo da velocidade do fluxo, dependendo da competência do fluxo que veio, né, das áreas mais superiores da bacia. Então, vocês vejam que esse material, conforme o fluxo encontra menores inclinações de topografia, ele desacelera e aí ele vai largando o material mais grosso e progressivamente o mais fino, ok? Um outro fluxo que vier vai largar um outro material, de repente se ele tiver uma velocidade menor, uma vazão menor, uma competência menor para carregar, para trazer detritos com menor granulometria do que o primeiro fluxo. E cada vez mais para frente ele vai largando os detritos de menor granulometria. Então, o que isso quer dizer? Quanto mais proximal, né, da fonte, né, ele tende a ter a granulometria maior e conforme ele vai andando para o centro da bacia, cada vez mais longe da área fonte, ele vai diminuindo a competência de transporte dos sedimentos e com isso, mais para frente, ele vai depositando granulometrias de sedimentos cada vez menores, tá? E aí a gente entra no que na indústria do petróleo é conhecida como sequência de Bowman, tá? Então, é um modelo de deposição dessas granulometrias para cada fluxo, né, que a corrente de turbidez traz. Então, vocês vejam que ele começa com uma granulometria mais grossa na base, que ele pode ter uma estruturação maciça, quer dizer, não tem estruturação nenhuma, ele pode não ter estratificação paralela, pode não ter estratificação cruzada. É uma coisa importante que vocês têm que saber. A sequência de Bowman clássica, ela não possui camadas com estratificação cruzada. Ela possui camadas com laminação cruzada, que eu mostrei nas outras aulas, tá? Ela não possui estratificação cruzada. A gente vai ver um pouquinho lá para frente que tem alguns elementos arquiteturais que possuem, tá? Mas o clássico, né? A sequência de Bowman não possui. Então, com gradação normal, então ele vai da granulometria mais grossa e indo para a granulometria mais fina. A segunda camada, né, da sequência de Bowman é o TB. Aí tem arenito com laminação plano paralela, ok? O TC é arenito com laminação cruzada e o TD, silt e argila laminados. Fração silt e argilosa laminado. E o quinto TE é um pelito laminado, argilito, que pode ser maciço ou com laminação plano paralela. Então, o que acontece? Quando a gente tem o primeiro fluxo, né? E ele começa a depositar cada vez mais próximos os grãos maiores e cada vez mais longe os grãos menores, então ele faz um depósito, né? Ele realiza um depósito com camadas tabulares, tá? Eu vou mostrar para vocês a geometria dessas camadas tabulares. E conforme o fluxo vai diminuindo, ele vai depositando na camada seguinte as outras camadas, tá? Então, o que acontece? Quando a gente chega aqui na sequência de Bowman, a gente consegue identificar aqui, numa seção vertical, essa primeira camada aqui mais espessa, depois essa seguinte
com laminação plano paralela, depois essa seguinte com laminação cruzada, por fim, aqui o silt e o argilito laminado. Quando esse fluxo cessa, tudo que está em suspensão aqui na coluna d'água, seja no mar ou seja no lago, decanta. Aí ele decanta formando essa última sucessão aqui, essa última camada aqui, que é uma camada de argilito, tá? Até que venha um outro fluxo, podendo erudir ele e começa tudo de novo. Aqui o TA, TB, etc. Quando a gente vê esse modelo, e é um modelo, tá? A gente pensa, bom, então, quando encontrar toda essa sucessão, essas camadas, TA, TB, TC, TD e TE, eu sei que eu vou estar no turbidito. Mas na vida real não é assim. Por quê? Porque são fluxos, né? São velocidades, são vazões diferentes. E aí o que acontece? Às vezes eu posso ter só essa camada registrada, né? No tempo geológico e essa. Ou talvez só essa com essa. Ou talvez só essa e essa. E por aí vai, tá? E a gente vai ver uns exemplos mais para frente. Então a vida real é outra coisa. Bom, então o que nós temos? A plataforma, quebra da plataforma, alta inclinação, né? Talude, sopé continental. Geralmente, né, começa o sedimento, a corrente de turbidez que transporta sedimento, ela vem com uma tal velocidade que ela consegue erodir parte da plataforma e boa parte do talude, né? E quando ela encontra inclinações menores, ela passa a largar o sedimento, ok? Onde ela escava, o talude é chamado de canyons, ou vales, tá? Então não esqueça esse nome. Então aqui tem um modelo atual, né, da Bacia de Campos, onde aqui é a plataforma, quebra da plataforma, talude, sopé continental. Vocês vejam que aqui a gente tem os cânions escavados, onde o transporte de areia segue esse caminho e onde ele não encontra mais uma inclinação tão alta, ele passa a ser largado em forma de lobos. Poxa, professora, lobos de novo? Né? Sim, lembra que a gente falou de lobos do ambiente deltaico? Esses aqui são os lobos submarinos. Ou lobos turbidíticos. Tá? Aqueles lá atrás eram lobos deltaicos. E, dependendo se a gente tem uma paleogeografia, né, vulcânicas, etc., no fundo do mar, elas podem ser as responsáveis por canalizar o fluxo da corrente de turbidez, tá? Então, elas passam a controlar esse fluxo das correntes de turbidez. Como provavelmente foi o que aconteceu aqui. Porque vocês vejam que esse lobo ele veio aqui e virou aqui para a direita, né? Ele não fez esse percurso aqui. Não. Ele fez esse percurso aqui. Ok? E esse aqui, né, é um canyon bem caracterizado, né, para mostrar esse controle da topografia original na condução e na direção em que esses canais, esses detritos vão seguir. Então, quais são os elementos arquiteturais de um sistema turbidítico? De um sistema marinho profundo? Nós temos aqui de novo a plataforma, né? Esse não é um elemento arquitetural, tá?
em que ela, se exposta, ela pode ser erodida, né, pelos depósitos fluviais, pelo rio, e essa condução, né, dos sedimentos e a alta inclinação do talude pode erodir o talude. Esse talude é feito principalmente, é composto principalmente por material argiloso, quer dizer, o talude, muito difícil você ter um reservatório no talude. Mas, com essa escavação, né, e essa geração do cânion, aí sim, é um dos elementos arquiteturais. Ok? Desculpa, vamos colocar em português. Aí tem o local por onde vai descer o sedimento, né? Por onde o sedimento vai ser conduzido. Quando ele encontra profundidades menores, então ele acaba depositando o lobo turbidítico, tá? Conforme ele vai, né, transportando cada vez mais para frente, né? Mais a montante. Desculpa. Conforme a gente vai diminuindo o nível do mar, o nível do lago, e o sedimento começa a ser depositado cada vez mais para frente, então esses lobos podem ser escavados novamente, né? Agora na forma de canais. Então o canal, como o canal fluvial, ele escava os depósitos subdíticos anteriormente gerados, né? Então, numa primeira leva, vamos dizer assim, nós depositamos aqui todos os depósitos subdíticos. Depois, numa segunda leva, ele tem competência de erodir e depositar mais para frente, ok? Então, aqui nós temos o canal turbidítico, tá? O lobo turbidítico, o cânion, então tá, cânion, canal, lobo. De forma semelhante aos depósitos de rios meandrantes, os canais, eles conseguem também ser meandrantes, conseguem gerar depósitos de Levi, né, dique marginal, depósitos de decantação, né, mas que serviram mais como selante ou rocha geradora, lembrando que todo o processo, né, no ambiente marinho que traz a areia, cascalhos, etc., por essas correntes de turbidez, quando elas cessam, quem decanta em tudo quanto é lugar é o material argiloso. Então, ele tem vastas áreas, né, para decantar. É como se fosse o equivalente à planície de inundação. Mas o que acontece? Quando esse fluxo extravasa esse canal, ele também vai para esses locais. Então, ele tem o extravasamento, gerando depósitos de crevasses splay, semelhante ao dos depósitos de rios meandrantes. Então, aqui, vamos ver o quarto elemento arquitetural, dique marginal, rompimento de dique marginal, né? Então, vamos escrever melhor aqui. Canyon, canal, lobo turbidítico, dique marginal, depósitos
de rompimento de dique marginal que são esses crevasses play, ok? Então, esses são os principais elementos arquiteturais presentes no sistema marinho profundo, tá? No sistema de leques submarinos, nos depósitos turbidíticos, ok? E a gente vai detalhar cada um deles agora. Então, os canyons, ou os canais submarinos, né? Os canyons, diferentemente dos canais, incidem e erodem o substrato da bacia, né? Quer dizer, o embasamento da bacia, e principalmente, né, na porção do talude. Os canais erodem os depósitos, né, que foram turbidíticos, que foram depositados, né, no fluxo anterior, né, nos fluxos anteriores, nos momentos geológicos anteriores, né, geralmente erodindo os lobos turbidíticos, as dimensões de cânions e canais. Dezenas de metros de largura por milhares, então dezenas de metros de largura por milhares de quilômetros de comprimento. Espessuras variando de 100, 200 metros de espessura. Quer dizer, são ótimos para se tentar encontrar hidrocarboneto. Por quê? Porque são onde vão se estabelecer e serem depositados as camadas de cascalhos e arenitos, tá? Então, esses depósitos de canais e cânions, ele vai concentrar os sedimentos de granulometria grossa, claro, vai depender da capacidade do transporte de sedimento. Se ele está carregando cascalho, seixo, areia, areia fina, areia grossa, etc. Tá? Sim, tem os depósitos de overbank, que são os depósitos de, como eu falei aqui atrás, depósitos de extravasamento de, né, aqui tá o canal, dique marginal. Quando ele extravasa, ele gera o crevasse splay, ok? Assim, esqueci de falar do oxbow. Assim como no depósito meandrante, né? Podemos ter os meandros abandonados também, nos ambientes turbidíticos, tá? Então, e quando ele extravasa, ele rompe o dique marginal, gera os depósitos de overbank, né? De crevasse splay, no ambiente de overbank, né? Na planície de inundação, vamos dizer assim, quando ele não suporta a concentração da corrente, da quantidade, do volume da corrente que está sendo trazida lá para baixo, então ele extravasa lateralmente. A gente vai ver uns exemplos lá para baixo, tá? Então, depois de haver bem que tem o extravasamento do fluxo tubidíticos, né? Quando se rompe os diques marginais submarinos, tá? Não são fluviais, são submarinos. Então, vocês vejam que a evolução desses canais, né, que a gente está vendo só o topo dos sedimentos, né, a evolução dos canais erodindo o substrato, então, ora ele gerou essa erosão inicial e depositou nesse primeiro estágio aqui, depois, provavelmente, ele depositou nesse segundo estágio aqui, tá? Mas aí a gente tem um outro processo erosivo, né, que erodiu, vou pegar uma outra, que erodiu esse outro sedimento, deixando resquícios da segunda etapa, né? Esse rosinho aqui, de sedimentação. E aí passou a depositar esse terceiro estágio, que também sofreu uma posterior erosão, depositando
né, gerando um outro canal, e aí depositando essa última segmentação, que é o que a gente vê agora, tá? Esse é o topo dela. Então, vocês vejam que a construção, né, do canal, do canyon, inicialmente, depois do canal, ora erudindo, ora depositando, é bastante complexo. E aí, o que a gente pode ter nesse meio? Né? Aí sim, a gente pode ter a construção, vocês vão ver lá para frente, somente nesses intervalos, não nos lobos turbidíticos. Construções de barras de acreção lateral semelhante às barras em pontal, semelhante. Aqui elas não se chamam barra em pontal, tá, pessoal? Semelhante às barras em pontal dos sedimentos gerados no ambiente fluvial meandrante e depois deposição plano paralela das camadas tabulares turbidíticas, tá? Então aqui tem um detalhe da organização dos depósitos turbidíticos. Então vocês vejam que, de forma geral, ele tem uma construção plano paralela e, às vezes, nós podemos ver superfícies erosivas com novo preenchimento deposicional. Esse preenchimento desses cânions e canais, né, principalmente dos cânions, por eles estarem mais próximos da fonte, né? Então eles são preenchidos por material conglomerático, material grosso. Então vocês vejam que a distribuição é uma distribuição em camadas tabulares plano-paralelas, em que nós temos porções de conglomerados, né? Intercalado com porções, aqui é conglomerado, arenito muito grosso, intercalado com porções de arenito médio a grosso, com estratificação plano paralela. Lembra que eu falei na sequência de Bowman lá atrás? Esse aqui é um exemplo, tá? Um exemplo da minha tese. Lembra que eu falei, lá atrás, que não é sempre que a camada de Bowman ela vai apresentar toda a sequência idealizada no modelo, né? Naquele caso, eu tenho essas camadas intercaladas com essas camadas de sedimentos. Então, o que eu tenho aqui? Organização, granulometria diferente, organização, né, do empacotamento diferente, organização da fábrica diferente, né, da trama diferente, provavelmente porosidades diferentes, que vão, né, a organização interna, né, também, e a composição desse material, que pode estar depositando material mais fino, talvez síltico, também ele ter uma permeabilidade diferente, né, entre essas duas camadas litológicas diferentes, né? Então, tudo isso vai entrar. Esse aqui é um exemplo, tá? Não é regra. Cada cânion vai ser preenchido por litologias não, granulometrias diferentes, tá? E a tendência é que sejam organizadas em camadas plano-paralelas. Como é que acontece isso, pessoal? Eu tenho primeiro o fluxo primeiro escavando e levando lá para baixo os depósitos, os sedimentos arenosos. Conforme ele vai baixando cada vez mais o nível de base, o nível do mar, o nível do lago, etc., então ele vai avançando cada vez mais para frente, ok? Só que daí o que acontece? E aí o cânion, ou canal, são só dutos condutores de sedimento. Só que daí quando nós temos o aumento gradual do nível de base, então eu tenho cada vez mais os sedimentos sendo depositados mais próximos, até que ele não consegue mais largar sedimento, né, nos lobos e começa a preencher os canais e cânions. Quer dizer, é no final do low stand que eu tenho o preenchimento dos canais e cânions. E aí, como o sedimento está próximo, né, a área fonte está próxima, esse preenchimento é geralmente com material mais grosso, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo,
camadas intercaladas dos lobos deltaicos, né? Aí são dos lobos. Que nesse caso, provavelmente, a gente tem intercalações de arenito muito fino com laminação cruzada, ou laminação plano paralela, tá? Intercalado com camadas, que são essas camadas mais fininhas, mais escurinhas aqui, camadas de agilito ou pelito laminado, tá? Esse conjunto com camadas tabulares plano paralelas chega a preencher uma área de centenas, milhares de quilômetros, tá? De raio. E aí, como eu falei lá atrás, então tá aqui, né? As camadas dos lobos sendo depositadas, ok? Aí vem um fluxo importante e confinado e erode esses turbiditos, levando material arenoso cada vez mais lá para frente. Quando o nível do mar, quando o nível relativo do mar, né, o espaço de acomodação começa a aumentar, quer dizer, começa a recuar, então progressivamente eu tenho o preenchimento desse canal também, tá vendo aqui, ó, pessoal, com camadas de arenito, seja arenito laminado, esse aqui deve ser arenito fino, laminado, etc. Intercalado com pelito laminado maciço, tá? Então também tem uma parcial da sequência de Bowman aqui, e só que esse aqui é o canal, porque ele tá preenchendo uma área confinada, né? Esse aqui, no caso, é o cânion. Mas, naquele caso, a gente tem o canal cortando os lobos turbidíticos, tá? Vamos desenhar mais bonitinho. Então, tava aqui os lobos turbidíticos, veio o canal, erodiu, transportou sedimento, ok? Quando ele passou a ser preenchido, então, também outro sedimento, daí de granulometria mais grossa do que os lobos, nesse caso, também começam a preencher esse canal, né? E num espaço confinado. Então aqui a gente tem exemplo, né? De canais de turbidito que erodiram lobos de turbiditos ao longo da evolução dessa bacia sedimentar. Então aqui tem um exemplo, né? Os lobos de turbiditos, que são essas porções aqui, né? Que vão desde aqui, são cortadas por esse primeiro canal aqui, preenchido com esse material mais cascalhoso, mais conglomerático. Depois volta o local a ser uma área de deposição de lobos. E, novamente, a gente tem um novo ciclo de canal, depois, posteriormente, preenchido por camadas tabulares arenosas conglomeráticas, tá? Então, o que a gente tinha aqui primeiro? Então, eu tinha a deposição de lobos turbidíticos, tá? E aí, eu tive a geração do canal. Então, aqui, esses são os lobos turbidíticos. Lobos turbidíticos. Canal. E aí, ele pode ter, né, migrado para outro local. Um terceiro instante. E aqui, voltou a ser local de deposição de lobo turbidítico, né? Esse 3. E aí,
ao longo da evolução da bacia, voltou a ser um local de erudido e depositou, 4, o canal, tá? Então, a gente pode ver a diferença da composição granulométrica, né? Não estou falando composição mineralógica. Pode também ter diferença de composição mineralógica, isso é importante visualizar. Mas a composição granulométrica de sedimentos que preenchem o canal, como eu mostrei lá atrás, camadas tabulares de conglomerados, intercalados por camadas tabulares de arenito fino com plano paralelo. Arenito médio, no caso, com plano paralelo. Os arenitos dos lobos, né, em relação aos arenitos dos canais e dos cânions, tendem a ter uma granulometria mais fina, né, porque afinal eles estão no final, né, eles são a desembocadura dos canais e dos lobos, então pode vir com estruturação de arenito fino com estratificação plano paralela, talvez intercalado, se ele tiver intercalação, com pelitos laminados. Aqui também é um lobo mais proximal à desembocadura do canal do que esse lobo aqui. Então aqui a gente já tem camadas de conglomeráticas intercalado com camadas de arenito médio com granulação, com estratificação plano paralela. Então aqui a gente tem um exemplo legal. Como é que são os lobos? Camadas de arenito, pode ser grosso, médio, fino, etc. Mas geralmente, ou se ele for fino, ele pode ter laminação cruzada ou plano paralelo. Intercalado por essas camadas mais friáveis, tá vendo? Por folhelhos, ou pelitos, ou ciltitos, com laminação plano paralela. Então aqui a gente tem intercalação arenito, folhelho, ou ciltito, né? Arenito, folhelho, ciltito, arenito. Então, digamos que a composição da arenita é quartzo, né? Com pouquíssimo feldspato, né? Digamos que seja predominantemente quartzo. E o folhelho tem a composição de lita, por exemplo, né? Além de outros argilo minerais. Então, como é que seria o meu raio gama aqui? Seria esse intervalo. Vocês vejam que aqui a gente tem umas coisas parecidas com o que a gente vê nos perfis de raio gama, tá? Então, quando a gente mede o raio gama, e aí eu expliquei na aula de fluvial deltaico, que não dá para a gente saber se o comportamento da curva, né, pode indicar o ambiente deposicional, mas pode indicar quais intervalos são possivelmente permeáveis e quais intervalos possivelmente não são permeáveis, tá? E isso a gente tem muito forte nos subditos, principalmente nos lobos, porque essa intercalação de material arenoso com material mais síltico argiloso é muito comum nos lobos, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo de lobos que foram num determinado momento escavados e depois, no outro momento, essa escavação desse canal foi preenchido por camadas tabulares também de sedimento arenoso. Aí esse canal foi abandonado e no local começou a depositar novamente os lobos, tá? Com aquela intercalação de camadas de arenito, intercalado com camadas de folhelho, ciltito laminado, etc. A tendência da deposição das camadas tabulares arenosas ou mais cascalhosas, etc., a tendência de concentração de areia é maior nos canais,
e menor nos lobos. Por isso que os canais podem vir a se tornar excelentes reservatórios, e era exatamente o que se procurava nos depósitos do pós-sal, para os nossos reservatórios, né? E os lobos tendem a ser não reservatórios, tá? Tendem a ser, pessoal, né? Tudo é possível. De repente, a gente pode ter uma concentração maior de areia nessas camadas iniciais dos lobos, e aqui ainda ser considerado o reservatório, ser um reservatório. Então, por exemplo, nós temos essa composição, né? Que eu não passei para vocês, tudo bem. Nós temos aqui intervalos de lobos, intervalos de canais amalgamados. Deixa eu ver uma outra cor. Canais amalgamados. Ok. Então, você veja que a gente tem vários períodos de erosão e deposição dos canais. Ok. Aí, esses canais migram para outro local, então a gente volta a ter, nessa sucessão aqui de cima, os lobos com aquelas camadas tabulares de arenito, com pelito, arenito, com pelito, etc., intercalando. Então, vocês vejam que a geometria do reservatório dos lobos dos canais é diferente da geometria dos lobos, né? Então, os canais a gente vai ter. Opa! Mesmo que eles sejam amalgamados. Uma geometria mais lenticular, como eu falei lá atrás, podendo alcançar 200 metros de espessura por 2 quilômetros ou mais de largura e extensões de milhares de quilômetros. Centenas de quilômetros, tá, pessoal? Então, vocês vejam aqui o sistema de Levi-Canal, né? Então, aqui são os canais, e vocês vejam que eles têm uma certa topografia. Vocês conseguem ver aqui, ó, né? Então, aqui está o canal, e ao lado dele tem uma elevação. Vamos fazer um corte aqui, né? Fazendo aquele corte, aqui está o canal, e ao lado dele, uma elevação, que é isso aqui, ó, tá? Então, esse é o dique marginal, e esse é o canal. No sistema turbidítico, o dique marginal ele pode também depositar areia, mas a tendência é depositar mais argila, tá? Aqui, pessoal, vocês podem ver os depósitos de crevasses play. Então, aqui está o canal, que tinha o dique marginal aqui, que no extravasamento, né, do fluxo, ele rompeu e gerou esses depósitos de crevasses play. Aqui é a mesma coisa, né? Está circundado aqui por esse círculo em branco. Então, aqui está o canal e aqui o depósito de crevasses play. Beleza? No extravasamento. Provavelmente aqui são os diques marginais, tá? Como eu falei lá atrás, temos também meandros abandonados, muito semelhante ao do fluvial, ok? Então, canal, dique marginal, meandros abandonados.
Aqui é a planície de extravasamento, né? Onde se formam os depósitos de overbank e para onde extravasa os depósitos de rompimento de dique marginal, tá? Então, se a gente fizer um corte, né? A gente vai ver aqui a superfície erosiva do canal, tá? Cortando lobos deltaicos, que tendem a não ser reservatório, e o preenchimento do sedimento que preenche os canais tendem a ser reservatórios. Então, nós temos, muitas vezes, a geração de acúmulo de sedimento semelhante aos depósitos de barra em Pontal, né? Geração de diques marginais, ok? E quando tudo aqui, preenchimento do canal, aí são camadas tabulares, plano paralelo. E, por fim, depois volta os depósitos de lobo deltaico, quando esse canal é abandonado. Então, tá aqui um exemplo de preenchimento de canal com arenitos, com aquela mesma constituição de acreção lateral de barra em Pontal, visto no fluvial, tá? E esse aqui é um exemplo de análogo de afloramento, análogo de reservatório, né? Todas essas geometrias, essas propriedades, composições, granulometrias, etc., são estudadas nos análogos, tá? Porque fica muito difícil obter tudo lá dentro, lá em subsuperfície. Aqui também um canal, né, uma parte dele, e o depósito, o sedimento que se acumulou dentro dele, com essa característica de acúmulo semelhante às barras em Pontal dos depósitos fluviais meandrantes, ok? Então, o único local que vocês vão ver estratos cruzados, né, mas são estratos cruzados por esse empilhamento lateral da barra, vai ser aqui nos canais, preenchimento de canais ou de cânions, tá? Então, tá aqui. Inicialmente, a gente pode ter, né, aqui a superfície. Pode ter a acreção lateral. Ok. E aí a composição é variada, né? Como a gente viu também, e a porosidade e a permeabilidade também, como a gente viu nos depósitos de fluviais meandrantes. E aqui depois começa a depositar aquelas camadas tabulares de turbiditos, né? Que a gente viu. Como está num espaço confinado, são os depósitos de preenchimento de canal, ou de cânion, tá? Dependendo se ele está erodindo um substrato da bacia, por exemplo, os próprios lobos turbidíticos, aí vai ser chamado canal. Se não, se ele estiver escavando o talude, aí ele vai ser chamado de cânion, tá? Então aqui temos os levies também, associados a alguns canais, são esses levies, tá? Então, geralmente, são depósitos turbiditos de granulação fina, areia fina, silt e argila, com geometria de cunha, essa geometria assim, tá? E ele ocorre ao longo do canal, tá? São centenas de metros de espessura, né? Quando a gente tiver o empilhamento, né? A gradação do empilhamento da combinação canal e dique marginal, tá? E são locais onde a gente pode, nesses canais, procurar hidrocarbonetos e possíveis reservatórios.
Então, aqui a gente pode ver um exemplo de canais e levis, né? Aqui tem a linha 1, linha 2, então aqui linha 1, linha 2 e por aí vai. Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui, canal, levi, logo tubo títico. Então, vocês vejam que o canal está aqui, aqui tem 2 canais. E eles estão cortando antigos lobos turbidíticos. E antes ele estava aqui, e antes ele estava aqui, e antes ele estava aqui, né? Então, o empilhamento está nessa direção, tá? Isso nos ajuda a mostrar que, possivelmente, a nossa perfuração tem que ter essa direção. E não, por exemplo, essa direção. Senão eu vou pegar o quê? Só o canal aqui, e aqui eu vou ficar pegando lobo turbidítico, tá? Não quero isso. Então, é sempre bom conhecer a geometria dos elementos arquiteturais que compõem o sistema deposicional, porque ele vai te dar base para muita coisa na indústria. Vai te dar base para locar a direção do poço, para alocar a profundidade do poço, para caracterizar o reservatório, para caracterizar as dimensões, né, do reservatório, intercalado com os elementos arquiteturais que não são reservatórios, etc. A composição de cada um e etc. Tá? Aqui, né, fazendo um corte a linha, nós vemos aqui depósitos de lobos turbidíticos que, num determinado momento, foram escavados, erodidos, gerando um canal de transporte de sedimentos, tá? Quando a elevação relativa do nível do mar começou, ele começou a depositar aqui os depósitos turbidíticos, mais arenosos e cascalhosos, e ao mesmo tempo, aí depois ele veio para cá também, né? Então ele tem vários estágios de deposição e formação de dique marginal. Formação de dique marginal, tá? Reservatório, possivelmente selante, e esse aqui, lobo, não reservatório, a não ser que esteja próximo da desembocadura do canal. Então, por exemplo, os lobos, né? Então, o canal está aqui e ele conduz o sedimento. Quando ele encontra, quando ele não consegue mais escavar, o que ele faz? Ele solta o sedimento na forma de um delta, né? Um delta submarino, um leque submarino, na forma de um leque, e essa deposição aqui, se você fizer um corte aqui, você vai ver camadas tabulares de arenito intercalado com camadas tabulares de arenito muito fino com clebe-ripo, pelitos, etc. Tá? Que são os lobos. Ok? Então, quanto mais distal, quanto mais longe da desembocadura do canal, né, a gente vai ter granulometria cada vez mais fina, quer dizer, vai prevalecer as camadas mais espessas de folheiros e siltitos e intercalados com as camadas menos espessas de arenitos finos, com clébio-ripo, laminação plano paralela, etc. Dimensão desses lobos, dezenas a centenas de metros de espessuras e dezenas de quilômetros de largura. São gigantescos, tá? Esse aqui é um exemplo também do meu doutorado. Aqui as camadas estão inclinadas porque foram deformadas, mas a gente pode ver as camadas de areia, e aí essas camadas de areia eram camadas com estratificação plano paralela, intercalada por essas mais escuras, né, essas mais escurinhas, por camadas de pelito, granulação, pelito e siltito, ou agilito, com laminação plano paralela, tá? Então, vocês vejam como é contínuo essas camadas
com estruturas, geometrias tabulares, né? Tabulares por quê? Porque parecem mesas, né? É reto, né? Elas vão longe, né? Essas aqui também. Essas são as camadas mais claras de arenitos e camadas mais escuras de pelitos. Aí vocês vejam que a proporção aqui pelito-areia é muito maior que a proporção aqui em cima, né? Então, muito provavelmente, né, se a gente tivesse que comparar, essa porção de lobo está mais próxima da desembocadura do canal e a seguinte está mais distal da distribuição do canal, tá? Então, quanto mais distal da desembocadura do canal, mais proporção de pelito eu vou ter em relação às camadas de arenito. E vocês vejam que elas possuem uma geometria tabular, tá? Vou embora. Então, aqui também vocês podem ver como é que são essas camadas de arenito, assim, pela foto a gente não consegue ver direito, né, mas são laminações ou estratificações plano-paralelas, intercalado por camadas de argilito maciço. Então, tudo isso aqui é argilito. Então, o que acontece? Por que os lobos não são bons reservatórios? Por conta disso. A gente tem grandes extensões dessas camadas, ora arenito, ora folhelho. Ora arenito, ora folhelho. Quer dizer, vocês iam ter que fazer poço para cada uma dessas camadinhas. Então, não compensa, tá? Por isso que eu procuro quem? Os canais. Que tem dimensões, olha aqui, isso aqui, ó, escala de 1 quilômetro. Isso aqui, ó, tem uns 2 quilômetros de largura, esse canal. E aqui a espessura, se não me engano, sim, tá aqui. 100 metros de espessura, então aqui tem uns 200 metros de espessura. E extensão muito grande. Claro que essa composição ao longo da extensão do canal, do canyon, vai mudar. Mas o que né, a gente procura principalmente? Estes reservatórios no sistema turbidítico. Então, vocês vejam que essa progradação do canal, esse é o canal atual, mas antes ele estava aqui. Aí ele avançou para cá, ele desencanou e depois está aqui. Aí veio para cá. Começou a depositar aqui, depois para cá, e foi. Aí abandonou. Aí depois veio aqui, para cá, e por aí foi. Aí abandonou. Então aqui é o primeiro lobo, aqui é o segundo lobo, aqui é o terceiro lobo, ok? E o canal foi migrando. E montando Levi, né, dique marginal, preenchimento dos canais, ora erodindo os lobos tubidíticos, tá? Aqui uma outra imagem, né, sísmica 3D, mostrando o canal e o meandro abandonado. Eu vou desencanar disso aqui como reservatório? No way. Eu sei que ele está restrito aqui, mas é um ponto importante para fazer um furo aqui. Dada as dimensões desses canais, desses meandros abandonados, posso ter um bom reservatório aqui. Não vou jogar fora. E aqui, a mesma coisa, né? Aqui tem como que se caracteriza, né, na sísmica. Então, sismofaces caóticas são possivelmente depósitos argilosos de decantação, né? Sismofaces paralelas podem ser os lobos frontais, então tá aqui no B, tá vendo? Ele vem embora. Ele tá deformado, tá, pessoal? Mas são essas sismofaces paralelas. O C, que tá aqui, né, são depósitos de canais e levis que lateralmente passam para depósito de Avebank. Então, o depósito de canal tá aqui, tá vendo? Vamos desenhar melhor. Depósito Levi. Deixa eu ver uma outra cor boa. Levi, canal preenchido, e lateralmente ele passa para esses depósitos de overback, tá?
Então, vocês vejam que aqui ele já começa a interpretar a geometria. Esses são depósitos de overbank, que possivelmente não são reservatórios. Nesse trecho, reservatórios, né, de canais e livre associado. Essa porção aqui de baixo aqui, né, que ele individualizou. Lobos. Ok. E aqui só folhelho. E pode ser, é possível, rocha-fonte, por exemplo. Ou, se ele voltar aqui em cima, né, selante. Tá, pessoal? Então, isso é importante. Mas esse canal, ele tá aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Ele foi evoluindo para cá. Tá vendo? Que ele tem essa evolução aqui também. Livi, Livi, Livi. E hoje ele tá aqui, ó. Canal, canal, canal. Tá? E os lençóis tubidíticos? Ele são os lobos, porém bem mais distais que os lobos tubidíticos. Eu falei aqui. Franjas e tubidídeos são os lobos. Lobos ou franjas ou leques submarinos de tubidídeos. E esses lençóis de tubidídeos são aqueles em que eu tenho também camadas, né, tabulares, só que predominam nessas camadas tabulares, também com centenas de quilômetros de extensão, de raio, sedimentos de granulação fina, arenito fino, muitas vezes com climb ripple, tá? Muitas vezes convoluto. Tem bastante convolução também aqui, nessas franjas, tá? Mas a gente não pode confundir com os depósitos deltaicos, tá, pessoal? Intercalações de camadas de pelitos, né? De sedimentos semipelágicos, quer dizer, aqueles sedimentos que estão em suspensão e quando para qualquer processo de transporte de corrente de turbidez, aquele material que está em suspensão, né, no ambiente marinho, decanta tudo, formando essas camadas, extensas camadas, né? E aí a gente tem os tipos de leques submarinos. Então, quando é classificado de acordo com as proporções e composições e principalmente a granulometria. Então, quando a gente tem leques conglomerados, onde a gente tem principalmente material cascalhoso, seixoso vindo, então eu não consigo formar direito um canal, né? Mas ele vai formar um conjunto, né? Mais ou menos canalizado, né? De material cascalhoso. Se esse fluxo turbidítico ele traz um material rico em areia, né? Quer dizer, mais de 70% de areia e o resto é silt e argila, então ele pode formar esses canais braided e os lobos, né? Eles vão ser amalgamados e também bastante arenosos. Então vai ter maior proporção, né, de camadas de areia em relação às camadas de folhelhos e siltíceos laminados. Quando a proporção de areia diminui, né, ela variando do fluxo, né, que está sendo trazido varia de 30% a 70%, aí sim a gente tem a formação de canais meandrantes com Levi, né, dique marginal e o próprio canal. Aí vocês vejam que os lobos, eles podem não apresentar mais tanta amalgamação, mas eles podem ser um pouquinho, né, separados por material argiloso, e menos de 30% eu até tenho Levi e canal. Mas os meus lobos, eles estão mais distantes entre si, meus lobos arenosos, né? Separados por um material de decantação aqui, hemipelágico. E aí sim eu tenho a formação daqueles lençóis distais. Né? Sobra ainda um materialzinho para formar esses lençóis de turbiditos distais, tá? Então, esse é o exemplo do leque conglomerático, o leque submarino rico em areia, né? Então, a gente tem
o material vindo das plataformas, muitas vezes retrabalhadas por ondas de tempestade ou corrente, então aqui está a plataforma, material arenoso, trabalhado por correntes de tempestade, todo, que já selecionou arenito, então quem desce aqui é mais arenito, então o preenchimento desses canais e dos lobos vão ser principalmente por sedimentos arenosos. Por quê? Porque aqui, na plataforma, as tempestades e correntes de marés já estão selecionando bastante areia, né? Mas pode vir também material geloso. E os lobos abandonados, quer dizer, quando o sedimento, né, ele é depositado aqui, e ele passa a abandonar esse lobo e começa a depositar em outro local, né, os lobos, então aqui em cima começa a decantar a argila e ele é recoberto por argila, tá? Por isso que lá atrás a gente tem essa sucessão sedimentar. Tá? Aqui. Digamos que aqui, né, é um canal. Aí ele abandonou aqui, começou a depositar material argiloso ou de lobo, e depois o canal é retomado em outra posição da bacia, tá? Então, esse é um exemplo também, né, como você lá atrás. Camadas de arenito, estão todas deformadas, tá? Intercalado por esses mais escurinhos, aqui, por camadas de pelito, tá? Esses mais escurinhos que sobressaem aqui na foto, tá? E aqui a gente tem arenito, 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 arenito. Lexo marino areno pelítico, né? Então você está vendo que o material que está sendo conduzido na corrente de turbidez é um material arenoso e argiloso, siltoso. Então vocês vejam, né? Isso vem principalmente quando a entrada do sedimento, né? Nos cânions, né, que gera os cânions e desce, né, pelo talude, é trazido por rios ou deltas, tá? Então ele traz todo esse material argiloso também. Então ele vai formar o cânion e nos lobos, nos canais, os lobos eles vão ser mais segmentados entre si. Por quê? Porque começa a ter mais material argiloso, ok? Então a tendência de formar essas geometrias, né, do que seriam futuramente lobos, né, próximos aos canais, e esses lobos próximos aos canais podem ser reservatórios, mas são principalmente, o alvo principal são os canais ou os cânions, ok? Então, ele tem mais separação do que o material proveniente da plataforma, que são retrabalhados por ondas e tempestades, tá? Que é um material mais arenoso e talvez cascalhoso. Quanto mais rico em pelito, a gente vai ter uma composição de canais, né, mais isolados, e aí mais meandrantes, ok? Formação de levis também. Menos geração, né, e áreas de lobos, ok? Que vai ser semelhante aos canais meandrantes. Nos canais vão se depositar areias, e nos levis areia barra argila, tá? Então, aqui nesse modelo, nosso foco principal para achar reservatório será nos canais. E as porções mais distais vão ser aquelas camadas tabulares de arenitos com pelitos, e a proporção de camadas de pelitos ser maior que as camadas de arenito, tá? E a franja de detritos, ela pode ser gerada, né, pelo deslizamento do talude, então ela vai deslizar material argiloso, porque o talude é feito de material argiloso, né, como dribble flow, pode gerar correntes de turbidez, né, vai gerar bastante slump, né, nesses taludes, então os sedimentos, né, que escorregam aqui, é um sedimento principalmente argiloso, ele vai gerar essas dobras,
A gente pode ter aqui no topo, né, na plataforma, formação de recifes e a quebra, né, pelas ondas, etc., deles, pode gerar material detrítico, que também pode descer junto com o fluxo de detrito e formar, talvez, alguns depósitos de talos, por exemplo, né, de material carbonático. Essas são várias suposições. Esse tipo de reservatório é um pouco mais difícil. Eu não digo com relação aos depósitos de quebra de materiais de recifes, esses são super importantes, né? Tem reservatório do México que são feitos desses materiais, de depósitos de quedas de material de recife, porque o recife, né, ele se forma na quebra, começa a se formar em áreas com boa luz, né? Então o nível do mar não está tão alto. Se a gente tiver a progressiva elevação do nível do mar relativo, quer dizer, geração de espaço de acomodação, essa barreira de Recife, né, de corais, também vai crescendo. Só que chega uma hora que ela fica tão alta, então com a ação de ondas, tal, ela pode quebrar e gerar material ao longo dela, né, ao redor dela, que pode gerar material de talos, material de queda. Então, é como se a gente tivesse tendo um deslizamento de blocos, né, de uma serra, que isso aqui fica bem alto, né? Então, a gente tende a procurar reservatório tanto nessa construção de recifes, quanto nesses depósitos de talos, tá? E esse é um dos depósitos de reservatórios que tem na região do México, ok? Então, alguns exemplos de reservatórios tubidíticos. Bom, os principais, e que você já deve ter ouvido falar, são os campos de Malim, Albacora, Roncador, Barracuda, Marimbá, ok? E essa forma e geometria desses depósitos é controlada tanto pelos elementos arquiteturais, pela composição do material, pela granulometria do material e composição que é trazida da área fonte, ok? E toda essa organização, né, pode conferir propriedades litológicas como porosidade e permeabilidade específicas para aquele depósito. Também a compactação, o soterramento pode gerar eventos diagenéticos, como geração de cimentos, argilas, etc., que podem prejudicar o reservatório, né? E por aí vai. Uma boa característica de reservatórios subdíticos é que a migração de hidrocarboneto pode ser muito próxima. Então, as próprias camadas de arenitos, né, seja dos lobos próximos aos canais, ou dos próprios canais e canyons, né, tão próximos a folhelhos de decantação, etc., que podem acumular matéria orgânica. Então, a gente pode ter a migração, e esse era um dos modelos, antes de se encontrar um modelo para o pré-sal, de que os próprios, né, depósitos de folhelhos próximos aos reservatórios, né, de canais, serviam como rocha geradora e eles tinham a migração muito próxima, tá, do hidrocarboneto gerado. Porém, essa migração, então, por exemplo, a migração continuada para outros, né, reservatórios, por exemplo, de canais, ela pode ser prejudicada, por exemplo, se a gente tiver durante a evolução a formação de barreiras sedimentares, como barreiras de lobos, né, muito argilosos, entre os reservatórios. Então, entre os canais. Então, isso vai prejudicar a interconectividade desses canais. Então, por isso que tem que se conhecer todo esse modelo, ok? Esse geólogo Moraes, né, ele era um dos principais consultores de modelos geológicos para os reservatórios turbidíticos, né, do pós-sal, e ele fez várias
vários relatórios, né, com relação a isso. Então, ele tentou classificar principalmente os canais. Então, ora, ele classificou canais segregados, quer dizer, lembra aqueles canais segregados aqui? Eles estão separados. Opa. Esses aqui, tá vendo? Eles são separados pelo material pelágico, ou um pouquinho esse aqui também, ok? Então, as heterogeneidades, né, vai influenciar muito, né, na interligação, na interconectividade desses reservatórios. Ele também classificou canais amalgamados lateralmente, então há canais que até sofreram essa migração lateral, mas ele até consegue ter essa conectividade entre eles. Há também a região, tá vendo que aqui só são canais e canais. Aqui ele começou também a fazer modelo de lobos, próximo, né, ao canal e canal. Então, aquela região em que eles começavam a soltar os lobos tubidídicos, quer dizer, o principal material mais grosso ficava aqui, então a gente teria espessuras maiores de arenitos intercalado com espessuras menores de folhelho, também poderiam ser bons reservatórios, tá? Então, ele não estava jogando nada fora. E ele também fazia esses modelos de acordo com os dados, dados de poço, dados sísmicos, dados gerais. Então, aqui tem um exemplo, né? Como que esses canais se distribuíam. Então, aqui, né, pontilhado são os canais, e aqui em branco são, sei lá, os lobos tubidídicos ou material pelágico, tá? E como que isso separava o material argiloso, o material não reservatório, as camadas não reservatório, das camadas reservatórios, ok? E por que era importante conhecer essa interconectividade lateral? Porque o que acontece? Se eu tenho um reservatório aqui, então tá vendo que esse primeiro aqui é um reservatório, ok? Tubidítico. Então, no poço 7 ele tá aqui, nesse poço 25 ele tá aqui, nesse poço 30 dele tá aqui, nesse poço 3 dele tá aqui, beleza? Ele não tem ligação com o reservatório de baixo, tá? Então, eu considero ele isolado. Mas, por exemplo, se ele tiver uma mínima interligação aqui, tá vendo? Parece que tem. Então, aí a simulação é outra. O cálculo é outro. Então, vocês estão vendo que existem vários locais em que há a sua interconectividade e vários locais e vários postos em que não há a interconectividade, ok? Então, o que acontece? Se eu faço, por exemplo, digamos que seja arenito limpo e folhelho. Folhelho, arenito. Folhelho, arenito, folhelho, arenito, arenito. Ok. Imagina eu querendo casar com esse poço. Folhelho, arenito, folhelho. Eu vou fazer o meu reservatório. Eu só tenho um reservatório aqui. Vou procurar outra caneta. Eu só tenho um reservatório aqui e outros reservatórios aqui. Estou fazendo errado, né, pessoal? Por quê? Porque de alguma forma eu posso ter um segmento que tem interconectividade e aí calcular como é que vai ser a recuperação nesse intervalo. Tá? Então, tudo isso é feito com os dados de poço. A interpretação entre os poços é feita ou com a sísmica, se a sísmica não tiver resolução,
com os modelos de análogos de reservatórios. E aí, pega-se o testemunho, né, coletado, ou os plugs do aparelho do poço, e faz-se todas aquelas análises de laboratório. Análise de composicional, análise de poros, tipos de poros, se há ou não agilosidade, que tipo de agilosidade, etc, etc, etc. Tá? Aqui também é um exemplo dos reservatórios subníticos, como eles podem ser diferentes uns dos outros. Então, aqui a gente tem, por exemplo, os reservatórios da Bacia de Campos, né? Como Malinsu e a Barracuda, os campos de Malinsu e Barracuda. Então, nós temos os principais reservatórios 1 e 2, são esse aqui. 1, são esses laranja. E 2, os amarelos, que são lobos arenosos, tá? E os 3 e 4, esse 4 e esse 3, tá vendo? São canais preenchidos por areia e argila. Tá vendo que o 4 tem bem o formato de canal, né? O 3 talvez seja esses canais, mas não, acho que são os lobos mais, talvez, provenientes desses canais, ok? Então, são reservatórios modelados a partir de dados sísmicos e com conhecimento de como que é o processo de formação dos elementos arquiteturais, né, do sistema marinho profundo, para se chegar a essa resolução. E aí, internamente ao reservatório, aí sim eu vejo essas características, vamos subir um pouquinho, essas características aqui, então, beleza, então eu posso ter internamente no reservatório, então vamos pegar esse reservatório aqui, tá? Eu posso ter camadas tabulares de arenitos grossos, arenitos finos, intercalados, como eu mostrei lá atrás, preenchimento, né, de canal. Algumas porções talvez cimentadas, ou com material de decantação argiloso, quando esse preenchimento desse canal era abandonado, porque o que acontece? Esse segmento, ele pode ter essa configuração. Um canal aqui, depois o outro canal aqui, depois o outro aqui, ok? Então, vocês vejam que a gente tem vários períodos de deposição que podem ter formado uma geração de canais amalgamados. E aí, esse conjunto representar todo esse conjunto aqui, tá? E aí, internamente, posso ter algumas porções de quando ele é abandonado, né? Mais argilosos, né? Durante a compactação, a água que tem nessa porção, por exemplo, mais argilosa, ser expulsa dela e migrar para formação, né? Para os canais, os arenitos dos canais, e cimentar parcialmente, tá? Então, tudo isso pode acontecer. Por isso que se caracteriza tanto as geometrias quanto as faces sedimentares. Ele é camadas tabulares de quê? De arenito, com laminação plano paralela, com laminação cruzada, arenito grosso, com estratificação plano paralela. E, microscopicamente, analisa-se como que são os poros, que tipo de poros que são. São poros aparentemente primários, né? Má seleção granulométrica. Tá vendo que contatos planares ou pontuais, granulometria, má seleção, granulometria grossa, classos arredondados a subarredondados, aparentemente sem cimentação, o que é ruim,
porque daí quando a gente for produzir esse sedimento inconsolidado, ele pode sair no poço produtor, então aí você começa a produzir areia. Então, de um lado, você não tem cimento fechando a porosidade, né? Você pode estar recheado de uma boa saturação de óleo, né, ou gás. Só que, conforme você for recuperar, você pode movimentar esses grãos menores, ora diminuir, né, nessa movimentação a permeabilidade, porque ele vai se colocar, né, no caminho, ora produzir ele no poço produtor, ok? E é isso, pessoal. Então, essa é uma geral do que se estuda com relação aos elementos arquiteturais de formação e preenchimento deposicional de cada elemento arquitetural, qual que é a sua geometria, qual que é a sua extensão, no geral, quais são as suas espessuras, extensões, etc. E para que vocês compreendam quando os artigos, os autores caracterizarem seus artigos, cada elemento arquitetural e de como é os reservatórios ou as camadas, os intervalos reservatórios em relação aos intervalos não reservatórios, tá? E qual elemento arquitetural pode estar contribuindo para servir como reservatório e o porquê e quais são as características mineralógicas, composicionais, geogenéticas, etc, etc, tá? Então, bom trabalho a todos e por hoje é só. Obrigada, pessoal.